Olá, eu sou o Dr. Sandro Muniz, otorrinolaringologista, e vou pedir para você continuar se inscrevendo no nosso canal para que a gente possa gerar mais conteúdo, para que a gente possa trazer mais informação de qualidade para você. Dentro da otorrinolaringologia, existe um assunto que me interessa muito, que me apaixona muito, que é a audição. Então eu vou dizer que o ouvido, dentre as três subespecialidades, que é ouvido, nariz e garganta, o ouvido e a audição é uma coisa, é o assunto que eu mais me dedico, que eu sou mais apaixonado e inclusive há anos eu estudo isso, não só sob o ponto de vista de tratamento, mas do ponto de vista cirúrgico e das novas tecnologias que têm aparecido para que a gente possa vencer as perdas auditivas. Hoje eu vou falar especificamente sobre os aparelhos auditivos convencionais. Esses aparelhos auditivos que você sempre já deve ter visto, ouvido falar, algum tio mais velho, algum avô que usa e que você deve às vezes ter ouvido falar coisas que já não são mais verdades, porque essa tecnologia ela avança diariamente, a cada 6 meses que a gente vai no congresso dentro ou fora do país, você tem novidades, então sempre você tem que se atualizar e sempre tem novidade para falar sobre isso. Então, o que eu gostaria de falar hoje aqui é que talvez as pessoas de mais idade que você possa conhecer, ou às vezes os jovens que têm algum tipo de perda de audição, ou crianças inclusive, é lógico que são menos comuns os casos de crianças que têm perda auditiva, mas também existem, lógico. Às vezes você pode ouvir falar que aquele seu avô, aquele seu tio que usava aparelho, às vezes não gostava de usar. Então eu pego muitos casos assim. Pacientes que têm aparelhos há muitos anos, aparelhos auditivos já antigos e que acabam não usando. E esse aparelho, que muitas vezes não é um aparelho barato e fica dentro da gaveta. O paciente acaba não aproveitando o potencial que aquele aparelho tem, acaba muitas vezes simplesmente desistindo de ouvir, se isolando de conversas. Muitas vezes acaba sendo uma pessoa que se isola das conversas familiares, nas festas fica num canto, concordando com qualquer coisa, mesmo que não tenha ouvido, e aquilo vai com o tempo levando a uma certa depressão. Então, para você ver até onde a perda auditiva pode causar um transtorno na vida de uma pessoa. E muitas vezes o que acontece é o seguinte, os aparelhos auditivos antigos, eles eram analógicos. Hoje em dia os aparelhos são digitais, então você tem toda uma tecnologia mais avançada que consegue fazer com que aquele paciente tenha uma regulagem da audição muito mais fidedigna, muito mais precisa para aquilo que ele necessita no momento. Às vezes ele tem perdas só nos graves e os agudos dele estão normais, ou o inverso, ele tem perda nos agudos e não tem nos graves. Então esse ajuste hoje em dia é feito de uma maneira pelo computador, tá? De uma maneira digital. Em cada frequência que você tem a sua determinada necessidade, aquilo é ajustado especificamente para você. Fora as conexões que você tem com celular, com Smart TV, com Bluetooth, Wi-Fi, com tudo que antigamente não existia. Então os aparelhos auditivos evoluíram muito. Então, aqueles pacientes que antes não se davam com aparelhos convencionais ou analógicos, hoje em dia não têm ideia da capacidade que eles podem te oferecer com tudo isso que evoluiu nesses últimos anos. E fora com que ele tem diminuído bastante também de tamanho. Os aparelhos auditivos, eles ainda alguns anos atrás eram bastante estigmatizados, né? Mas assim como o óculos, que hoje em dia é até fashion, é até moda, às vezes tem adolescente que nem precisa usar óculos e quer usar porque ele acha bonito, os aparelhos estão caindo na mesma situação. Ao invés de esconder aparelhos, hoje em dia, principalmente para as crianças, tem aparelhos coloridos, com temas de personagens e tal, que trazem aquela leveza para a situação e que não fique uma coisa estigmatizada. Para os adultos que ainda preferem não mostrar os aparelhos auditivos, eles têm sido cada vez menores. Eles podem ser, inclusive, escondidos totalmente dentro do canal auditivo ou, muitas vezes, simplesmente esse aparelho fica atrás da orelha e você simplesmente conversa com uma pessoa que você não sabe que ela está usando um aparelho auditivo. Eu vou dar um exemplo simples agora para vocês. Não sei se vocês notaram, mas eu estou usando um aparelho auditivo agora. Não dá para notar? Se vocês chegarem um pouco mais perto, talvez vocês vão conseguir notar
que esse aparelho ele é tão pequenininho e ele tem uma conexão tão discreta que você muitas vezes não vai notar numa conversação normal, numa festa, etc. Isso vai passar totalmente desapercebido, tá? Então, tem muita novidade em questão de aparelho auditivo, eu estou falando só algumas delas, entre outras, se tem num outro vídeo, ele pode funcionar também como um anulador do zumbido, fora da questão, fora ampliar a audição, ele também pode ter essa função, muitos são à prova d'água, enfim, N novidades que só um especialista na área pode te ajudar a conhecer. Continue curtindo nossas páginas, nossas redes sociais, nosso canal no Facebook e no YouTube, para que a gente possa trazer mais informações para vocês. Obrigado.